sobre o fechamento de agências bancárias no município de Petrópolis. Assim, de acordo com o edital 019/2019, com 2 inserções em jornal de grandes circulações em nosso município, abro oficialmente esta audiência. Para tanto, convido para compor a mesa o senhor Bernardo Sabrá, chefe do PROCON, já com a presença do vereador Justino, morador da área, do entorno do banco em questão. Chamo também a senhora Magda Lúcia, presidente da Associação de Moradores. Convido também a senhora Magda que possa tomar assento aqui na mesa de discussão. Convido o senhor Luiz Cláudio, diretor do Sindicato dos Bancários. Convido também o senhor Marcos André, presidente do Sindicato dos Bancários. E também convido o senhor Fábio Pizzi, comerciante do Itamaraty. Senhoras e senhores, no começo de maio fomos surpreendidos pela notícia de que o Banco Itaú pretendia fechar ainda este mês 2 agências em nossa cidade, especificamente a Agência Imperial na Rua Marechal Deodoro, no centro, e a do bairro Itamaraty. Tão logo tive conhecimento, o Sindicato dos Bancários mobilizou seus membros e realizou no dia 4 de maio um protesto com cerca de 20 moradores dos arredores do Itamaraty, conseguindo 500 assinaturas em abaixo-assinado contrário ao fechamento das respectivas agências. A primeira preocupação recai sobre o não esclarecimento do que vai acontecer com os funcionários que serão remanejados ou demitidos. A outra questão é por afetar negativamente os moradores e comerciantes do Itamaraty e Cascatinha, que juntos formam um dos núcleos mais populosos de nossa cidade. Pelo fator segurança, permitindo depositar quantias elevadas próxima à residência, casas comerciais, e pelo fator econômico, pois ir até o centro para utilizar o banco gera mais uma despesa. Esta casa se solidariza com os sindicatos bancários nesta luta em prol do bem-estar da nossa população e está aberta a ouvir debater em todos os envolvidos na busca de uma negociação que evite o fechamento das agências. Para tanto, já realizamos uma reunião há poucos dias com representantes do sindicato e hoje em audiência pública com a presença de todas as entidades envolvidas. Nesse momento, gostaria de lamentar a ausência, ainda não tenho em minha mão o nome do cidadão, mas já vou falar para você, para discutirmos essas questões e de que maneira podemos contribuir para ajudar às soluções. Comunico aos senhores e senhoras que esta audiência está sendo transmitida pela TV Câmara e registra através de ata, que posteriormente será publicada na página eletrônica do Legislativo Municipal. Designo nesse momento o senhor vereador Justino para que possa secretariar esta audiência. Conforme regulamenta a Resolução 88/2016, após a exposição dos trabalhos, os participantes terão 15 minutos para formular perguntas, pedido de esclarecimento e fornecimento de informações. As questões formuladas serão lidas e respondidas oralmente ao público pela equipe técnica, que terá 2 minutos para responder. Poderá ser permitida uma réplica oral de 2 minutos após a resposta, desde que autorizada. Nesse momento, passo a palavra ao senhor Marcos Alvarenga, presidente do Sindicato dos Bancários, para darmos início à nossa audiência. Muito obrigado a todos, sejam todos bem-vindos. Primeiro, queria desejar boa noite a todos, agradecer a presença e agradecer a casa aqui, em nome do vereador e presidente da Câmara dos Vereadores de Petrópolis, Rony Medeiros, ao vereador aqui presente também, ao PROCON. E depois desses agradecimentos, eu não tenho como deixar de salientar a falta de respeito, o descaso, né, e a falta de comprometimento do Banco Itaú, de seus representantes,
como o presidente lembrou, a gente fez já uma reunião preliminar no dia 13 de maio, há praticamente 2 semanas atrás, e naquele dia, na manhã daquele dia daquela reunião, o banco mandou um pedido aí de uma justificativa da ausência, disse que tinha sido avisado muito em cima, né, que eles precisariam de pelo menos 5 dias para se organizar para participar. E se passaram-se mais de 2 semanas e eles não vieram. Então, não é questão de organização, na verdade é questão de falta de consideração mesmo, respeito. Né? A gente, do Sindicato dos Bancários de Petrópolis, a gente quer salientar isso. Né? O Itaú realmente está demonstrando o descaso, não só com os bancários, mas também com todos os petropolitanos e petropolitanas, né? Em especial da região lá do Cascatinha e Itamaraty, que por estar deixando lá aquela região órfã de uma agência bancária, como a gente falou muito na reunião do dia 13. Né, a gente conseguiu, em uma semana, mais de 2.500 assinaturas. Né, volto aqui com abaixo-assinado. A gente tinha aqui a pretensão de entregar o abaixo-assinado para o banco, para os representantes do banco, e cobrar para eles justificativas. Eu acho que eles deveriam estar aqui, pelo menos para justificar o real motivo de fechar essas agências, já que elas são lucrativas. E eu lembro aqui o que eu falei na outra reunião, de que a gente está falando de um banco que é bilionário. Né? O Itaú lucrou, no ano passado, quase 25 bilhões de reais. No primeiro trimestre desse ano, ele lucrou quase 7 bilhões de reais, são mais de 2 bilhões por mês. E o Banco Itaú, diferente de uma empresa como o McDonald's, o Spoleto, que são franquias, né, que alguém compra aquela franquia e, se der prejuízo, ele realmente vai ter que rever a continuidade do funcionamento. O Itaú não, é uma empresa só. Todas as agências fazem parte da mesma empresa, do mesmo conglomerado bilionário. E se uma agência, num momento ou outro de dificuldade, até por conta da crise nacional, passa por um período de déficit, as outras agências e o conglomerado, a empresa como todo, o lucro bilionário como todo, cobre esse déficit que, na verdade, se aquela agência está ali, como o banco disse, de tá dando déficit de 20, 30, 40 mil por mês num determinado período, isso para um banco que lucra 2 bilhões por mês, a mais do que isso, não justifica fechar. Então, a gente está aqui por conta disso tudo, com a preocupação com o emprego do bancário, com o atendimento da população, dos seus clientes e aqueles usuários, com o comércio local, em especial na questão ali da região do Itamaraty, sabendo que o fechamento dessas agências levará um fluxo enorme para outras regiões, aqui para o centro principalmente. Isso vai impactar no trânsito, vai impactar principalmente, por isso que é importante a presença aqui do PROCON, vai impactar principalmente na questão do atendimento nas agências bancárias do Itaú, né, porque não vai aumentar o número de funcionários, vai aumentar exponencialmente o número de clientes em algumas agências aqui no centro, e isso vai causar um impacto já naquilo que a gente tem visto aí, até por conta da ação muito frequente e positiva do PROCON, no crescente número de demora de atendimento de fila. Lembrando que a gente tem aquela nossa lei municipal aqui, né, que determina um tempo limite. Então, a gente está aqui até para... Acho que o que mudou em relação àquela reunião é a presença do PROCON. Eu agradeço aqui mais uma vez. Né, e a gente queria pedir, e até ouvir do representante do PROCON, que haja realmente uma fiscalização mais cuidadosa e proativa em cima do Itaú, a partir, principalmente agora, da próxima semana, quando as agências vão fechar. Lembrando que a agência aqui da Rua Tereza fecha, já o último dia de funcionamento é nessa sexta, e a outra lá do Itamaraty está previsto o fechamento a partir do dia 10 de junho. Aqui na Marechal Deodoro, aquela agência em frente ao Santander. Né? Aquela agência vai fechar a partir da semana que vem. Né? E isso já vai causar um impacto, lembrando que início de mês sempre é um momento que as agências bancárias têm um fluxo maior de pessoas, né, utilizando os serviços, e isso a gente já deve ver esse reflexo a partir da próxima semana.
E, por fim, eu queria lembrar também que não só o Itaú, mas o sistema bancário como um todo é bilionário. Os 4 maiores bancos, o Itaú, o Bradesco, o Santander e o Banco do Brasil, nos 3 primeiros meses lucraram 20 bilhões de reais. Né? E lembrando que banco é uma concessão, isso tem que ser revertido para a sociedade, parte desse lucro, né? E tem que ser visto também, parte desse lucro, ser revertido para contratação, ainda mais no momento de crise que a gente vive no país, né? Ajudando aí para diminuir um pouco o desemprego no nosso país e também para melhorar o atendimento dos clientes usuários que passam horas durante a fila. E eu costumo falar que você perder 30 minutos, 1 hora, 2 horas na fila, você está perdendo tempo de vida ali na fila, porque você é um tempo ocioso, né, que hoje, até por questões de segurança, você não pode nem usar o celular e às vezes limita o trabalho, ou comunicação com a família, qualquer outra coisa, ela fica quase num cárcere privado dentro de uma agência bancária por 1, 2, 3 horas até. Né? Então a situação é muito grave, já que a gente está falando de uma empresa bilionária, a gente não está falando de qualquer empresa, a gente está falando do Itaú, é o banco mais lucrativo do nosso país no momento. Obrigado. Tá. Gostaria também passar a palavra à nossa querida senhora Magna Lúcia, que é presidente da Associação de Moradores. É importante a participação da senhora, Obrigada. porque você representa o povo daquela comunidade, as pessoas que têm expectativa que se mantivesse o serviço e terão que se deslocar até o centro, aí traz insegurança, traz impacto na nossa mobilidade urbana. Com certeza. Com a palavra, a senhora Magna. Boa noite, obrigada aqui a oportunidade. E, infelizmente, eu faço minhas as palavras dele, né, porque eu não tenho representante nenhum do banco, eu acho até realmente uma falta de consideração para a gente poder saber o motivo pelo qual eles querem fechar a agência do Itamaraty, que realmente, assim, ao meu ver, né, dá muito movimento e é um bairro, é um segundo distrito, né, de Petrópolis. Eu acho que o banco ali está assim bem colocado e eu gostaria só de lamentar o motivo, né, saber por que eles não vieram, para dar uma explicação mais plausível para nós moradores e as pessoas interessadas. Eu tenho a colaborar com a senhora no sentido de sentir a ausência deles, porque a gente fica de mãos amarradas por uma explicação técnica plausível. Porque simplesmente fechar a agência sem dar satisfação aos funcionários, ao povo daquela localidade, à administração pública. Eu lamento nesse momento a ausência de quem quer que tenha sido convidado da direção do Banco Itaú, menosprezando o nosso município. Penso até em propor uma moção de repúdio a essa direção, através dos senhores vereadores. Nós discutiremos isso aqui amanhã, porque não é simplesmente fechar a agência, é sentar e conversar e tentar negociar para que isso não acontecesse, trazendo insegurança aos funcionários, aos moradores, impacto imediato na mobilidade urbana do município, que a gente tanto sofre. O fechamento dessas agências quer dizer, no mínimo, eu não sei calcular quantos carros a mais no centro da cidade todos os dias, mas com certeza são mais de 100, 200 carros todos os dias no nosso município, no centro da cidade, na hora que a gente precisava que o trânsito tivesse uma fluidez maior. Então, vou discutir com os vereadores, vou debater, e o Banco Itaú, através da sua direção, provavelmente levará uma moção de repúdio, marca essa muito triste para a instituição. Não vejo como eles se sentiram confortáveis com uma moção de repúdio. E tem mais, cada vereador tem essa tribuna aqui, 3 vezes por semana, por 5, 10 minutos, para debater isso. Então, acredito que eles queiram algum tipo de aproximação para conversar e também se explicar pela péssima conduta, pelo fato deles não estarem presentes nessa audiência pública. Tem que fechar, vai fechar, conversa-se e explica-se. Não é simplesmente uma instituição multimilionária dessa virar as costas para toda a comunidade petropolitana. Nesse momento, passo a palavra ao senhor Luiz Cláudio, diretor do Sindicato dos Bancários.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos aqui da mesa, plenária, a comunidade lá de Cascatinha, a todos que assistem a gente pela TV. Bom, acho que primeiro é ressaltar isso, né? O descaso dessa empresa, que é uma das que mais lucram nesse país, né? Ter uma agência aqui, numa comunidade tão importante que é o Cascatinha. Na verdade, ali, uma agência é até pouco, né? Deveriam ter mais agências bancárias, né? Porque, se eu não me engano, é o segundo maior colégio eleitoral do nosso município. Então, a gente vê a concentração de agências bancárias em outros lugares, no centro da cidade, Itaipava, e a gente vê o Itaú na contramão, né? O banco que não respeita, né? Tomou uma decisão sem conversar com os seus clientes, né? Os clientes não foram comunicados dessa decisão, né? Os funcionários estão amedrontados, né? Nos dias de hoje, a demissão sempre aterroriza muito os bancários, os terceirizados, né? Os seus vigilantes, né? A pessoal da limpeza. Então, eu acho que, como o banco é uma concessão pública, ele é um prestador de serviço, ele tem que atender uma comunidade, né? Atender a economia local, acho que teria que justificar, sim, qual o motivo real, que não é, com certeza, a questão econômica, né? Porque o lucro está ali, a gente vê os números, né? Está bem claro. E assim, eu acho que o presidente aqui, Alvarenga, ressaltou bem, a gente solicita aí o PROCON, que tem exercido um excelente trabalho no nosso município, aí em cima dos bancos, porque os bancos não cumprem a legislação mesmo, não cumprem. Então, acho que agora a gente tem que virar os olhos para o Itaú, porque com certeza vai sobrecarregar muito aqui no centro da cidade, né? São muitos, parece que são mais de 2.000 clientes naquela agência, que estarão deslocando para o centro. Eu tive lá, a gente esteve lá panfletando, fazendo abaixo-assinado, foram mais de 2.500 assinaturas. Olha o número de assinaturas, que as pessoas estavam mobilizadas realmente para essa situação, estão muito preocupadas. Estão preocupadas com a questão da economia local também, porque gera um movimento ali, gera uma questão financeira, né? A pessoa chega ali, um aposentado, vai receber seu pagamento, ele sai do banco, vai fazer uma compra, vai no mercado. Agora as pessoas vão vir para o centro. E se ela mora num bairro distante, ela vai direto para casa, não vai parar mais ali. Os comerciantes muito preocupados com a questão da segurança, vão ter que pegar a sua férias do dia e vir até o centro da cidade para fazer o depósito. Hoje em dia, na violência é muito grande, a gente sabe como é que está a situação no nosso país. Então, eles estão muito preocupados com isso também. Então, assim, é lamentar. Eu acho que essa questão da nota de repúdio aí, o sindicato, com certeza, assina embaixo. Acho que é importante mostrar para o banco, realmente, que o descaso que ele tem com o município de Petrópolis. Então, é isso. Obrigado. Obrigado, Marcos. Dizer que eu vou debater isso aqui na sessão plenária de amanhã, sobre a possibilidade de estarmos assinando todos juntos uma moção de repúdio, junto com o sindicato, para eles sentirem, né? Eu que sou oriundo do Quitanjinha e sinto falta desse serviço desde sempre, né? Sempre fui comerciante naquele bairro, a gente tem que largar o comércio para se dirigir até o banco todos os dias. Enfim, sinto na carne essa necessidade, na própria pele, vamos dizer assim. Gostaria também de passar a palavra nesse momento ao senhor Fábio Pizzi, comerciante do Itamaraty. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor Justino. Boa noite, senhor Bernard. Boa noite a todos os presentes. Agradeço a presença do senhor Eduardo, do Palmeira, o pessoal lá do Itamaraty, o Jorge, o Nelson, a todos os presentes. O pessoal do banco também. E o que eu tenho a dizer eu já coloquei na reunião anterior que tivemos nessa casa. A questão bancária no município, ela vem sendo tratada com uma certa irresponsabilidade.
Por quê? Porque o banco é um serviço essencial utilizado por todos, desde o jovem até o idoso. E a questão da mobilidade urbana tem prejudicado muito a região. Por quê? Porque as ruas são apertadas no município de Petrópolis, não se há onde estacionar, principalmente no centro da cidade, e também lá no bairro, que o Itamaraty é um bairro muito central, que ele comporta o comércio que atende diversos outros bairros periféricos, tais como a Boa Provisória, Humberto Vigatti, Cascatinha, Estrada da Saudade, toda a comunidade em Engenho Bela Vista. Então, por tratar-se do número de usuários, acho pouco provável que a agência da região fosse deficitária, como se justifica o banco o motivo para fechar. Até porque, como muito bem colocado pelo meu amigo do sindicato, o problema do Itaú não foi déficit no balanço patrimonial, financeiro, fiscal. O que acontece é que a agência lá, ela foi operada por um período com certo descuido. Por exemplo, quando ela foi construída lá, foi exigido pela Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo um estacionamento aos fundos da agência. Esse estacionamento foi fechado e encontra-se fechado há anos por ordem do banco. Então, a pessoa que vai se dirigir ao banco, difícil parar. Eu acho que o número de funcionários lá, reduzidos também, porque as pessoas que trabalham lá até tentam dar o melhor atendimento, mas dentro da possibilidade, frente ao tamanho de contribuintes e clientes dessa agência. Então, se há déficit, o banco tem sua parcela de culpa nesse déficit. Mas, de forma geral, o apelo realmente é com questão da mobilidade urbana, com a série de usuários e clientes que utilizam desse serviço há muitos anos, sem ter que se deslocar até o centro ou até a Praça de Correios, que são as agências mais próximas da região. E, no momento, eu coloco a minha reclamação e meu questionamento com relação à mobilidade urbana, se existe alguma possibilidade de intervir e garantir a acessibilidade desse pessoal que utiliza dessa agência da região. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos os presentes. Obrigado, Fábio. Nesse momento, antes de passar a palavra ao vereador Justino, vou passar primeiro ao vereador Justino, que é morador da região. Boa noite, presidente Rony Medeiros, que ora preside essa audiência. Quero dar uma boa noite também ao presidente Marcos, do sindicato, ao Luiz Cláudio, diretor, e o Fábio, comerciante, e a nossa querida Magda, que é presidente da associação lá do Itamaraty. Senhor presidente, nós estamos diante de os mesmos acontecimentos de outroras aqui na nossa cidade. Eu protocolei um documento na agência do Itaú e do Itamaraty e até hoje não obtive nenhum retorno. Essa agência, ela tem 3 mil usuários. 3 mil usuários. São uma média de 40 empregos diretos e indiretos. E hoje nós estamos falando de um país que tem mais de 14 milhões de desempregados. Nós também estamos falando no impacto da mobilidade do bairro. Imaginem, senhores, se 3 mil usuários resolverem sacar dinheiro aqui no centro histórico. Isso pode acontecer, presidente. Então, eu, morador do bairro e cliente do banco, são vários fatores. Impacto da mobilidade, segurança do bairro, porque esse vereador também indicou uma câmera de monitoramento lá naquela praça. São pessoas de idade que podem retirar o seu dinheiro no caixa eletrônico com uma certa tranquilidade, que é um bairro família. É um bairro onde todo mundo se conhece. Isso, já por si próprio, já se garante a permanência do Banco Itaú. Quero lembrar também a vocês que, ao assumir o governo, o prefeito, quando assumiu, a empresa de coleta de lixo está fazendo a mesma coisa que o Banco Itaú está fazendo. Abandonou a cidade, sem dar explicação. A Inova Luz abandonou a cidade, também sem dar explicação. E a Cruz Vermelha, que assumia as UPAs,
também abandonou nossa cidade. Senhor presidente, até quando a gente vai servir para esse tipo de empresário que usa a nossa cidade, usa o nosso dinheiro, e nós não estamos falando de empresa com baixo rendimento. Nós estamos falando de empresa que juntas, Santander, Itaú, são mais de 20 bilhões nesse semestre. E o pior, presidente, eles faltam com respeito, não veio uma audiência pública, que eu já venho com uma lei aprovada nessa casa, a Lei 7.640, para colocar vigilante armado nas agências 24 horas, para garantir a segurança dos nossos munícipes. E eles tiveram coragem de mandar, juntamente com o Bernardo Procon, a Febraban para me intimidar. Para me intimidar dentro do Procon, o Bernardo está lá, para eu retirar o projeto. Isso é uma falta de respeito. Isso não é ser correto com os nossos munícipes. Então, presidente, eu acho que além dessa nota de repúdio, a gente tinha que ir ao Ministério Público, enquanto não explicar o porquê do fechamento, a gente não pode aceitar isso, presidente. A gente tem que ir ao Ministério Público, a gente tem que ir a outros órgãos, mas não permitir que mais uma vez isso aconteça aqui na nossa cidade. As pessoas entram aqui, usam o nosso dinheiro, quando estão numa situação legal, abandonam a nossa cidade. Então vai aqui toda a minha repúdia a esse banco, que tem rendimentos bilionários, e fazer uma covardia dessa, jogar na rua funcionários, direto e indiretamente, seus funcionários de anos, os vigilantes, pessoas da higienização, é o cara que também entrega água lá dentro, é o cara que vende o café. Isso impacta em muitas pessoas. Nós estamos falando de um país hoje que está com mais de 14 milhões de desempregados. Então a Câmara, através da audiência do presidente, solicitada pelo presidente do sindicato, nós estamos à disposição de vocês. E vamos fazer o que for preciso para que não feche essas agências. Muito obrigado, presidente. Antes de passar a palavra ao nosso Bernardo Sabrá, só para registrar, esses dias eu sou cliente de Santander, eu fiquei 1 hora para ser atendido. O fechamento dessas agências com certeza vai impactar no tempo também de fila de espera. Só para vocês saberem que a gente também passa por esses problemas e isso tudo só serve para agravar. Passo a palavra ao senhor Bernardo Sabrá, do nosso Procon. Boa noite a todos. Agradeço o convite através do meu amigo e presidente dessa casa, Rony Medeiros. Cumprimento aqui o presidente do sindicato, o diretor do sindicato, o comerciante local, a nossa líder da região, o vereador aqui, Justino, que vem lutando comigo em algumas pautas que competem aí ao Procon Petrópolis. Eu vou passar um pouco de um resumo do nosso trabalho com relação a tudo que envolve as agências bancárias. Fico aqui agradecido pelas palavras aqui dos membros do sindicato, pelo reconhecimento dessa luta que o Procon Petrópolis vem fazendo desde o primeiro dia da nossa gestão. É um privilégio para o consumidor petropolitano ter um órgão tão ativo. E eu falo isso, Rony, porque hoje nós temos a condição de presidir o Fórum dos Procons da região Serrana e Centro-Sul, e eu estou rodando, tendo a oportunidade de rodar vários municípios aqui da região, e é muito ruim poder observar nessas visitas que a gente faz a falta de atuação por parte dos Procons praticamente em todos os municípios. Tem inclusive município que não tem nem Procon e não consegue nem sequer fazer uma ação de fiscalização, e os bancos, por sua vez, deitam e rolam em cima do consumidor, em cima do contribuinte, por se tratar aí de uma instituição completamente bilionária e que muitas das vezes não se preocupa com a base da nossa sociedade, que são as pessoas que mais precisam, as pessoas mais sofridas. Porém, aqui em Petrópolis, nós mudamos esse cenário, mudamos esse universo. Eu vou aqui falar um pouco do que nós realizamos no Procon Petrópolis. Com relação à lei da municipal, que trata e estabelece o período máximo de espera nas filas no setor caixa, em apenas 2 anos,
o PROCON já realizou 287 fiscalizações. No ano de 2017, nós, logo quando iniciamos as nossas operações, 55% das agências fiscalizadas, elas eram autuadas. Hoje, nosso dado atualizado caiu para 4,4%. Quando você trata de um universo global, 4,4% ainda é muito. Mas eu fico imaginando o quanto o consumidor sofria 3 anos atrás na mão dessas instituições financeiras, quando não tinha um PROCON ativo como o nosso, aqui através do governo do atual prefeito. Então, eu venho aqui falar esses dados. Sei que passa por problemas, tem 1 hora na fila, o outro fica 40 minutos, mas os dados mostram que a redução é agressiva e hoje nós ainda só temos ainda, né, 4,4% de irregularidade e nós vamos lutar e combater isso até o último dia que a nossa equipe estiver conduzindo a nossa gestão no PROCON Petrópolis. Em decorrência dessas ações de fiscalização, o que a gente repara no Brasil inteiro são cortes, são pessoas perdendo o emprego, e recebemos recentemente o diretor Brasil da ouvidoria do Banco Bradesco, onde anunciou, após uma fiscalização que nós realizamos ali no Shopping Dom Pedro, onde o PROCON comunicou e disse que seria implacável na próxima fiscalização, nós iríamos suspender o alvará de funcionamento daquela agência por chegar à 7ª irregularidade, e isso consta na lei municipal. Em decorrência disso, eles fizeram 6 novas contratações naquela agência e 2 novas na Agência General Osório. Então, ou seja, um trabalho do PROCON Petrópolis fazendo um efeito inverso do que está acontecendo praticamente em todo o Brasil. Enquanto que eles demitem outros municípios, aqui na cidade de Petrópolis tem agência contratando para que não caia num problema sério com o PROCON Petrópolis, porque a gente aplica as multas e eles pagam as multas. E com essas multas que nós estamos investindo em modernização no órgão. Então, o Bradesco fez isso, colocou 2 terminais de depósito imediato na agência do Shopping Dom Pedro. O Santander, por sua vez, depois que absorveu a conta da prefeitura e realmente virou um caos, o Santander passou a ser um problema grave para o PROCON. Recebemos recentemente o Sidney, o responsável Brasil no Santander, junto aos PROCONs municipais, estaduais, onde ele comunicou a contratação de 12 novas pessoas para serem distribuídas nas agências aqui do centro, Paulo Barbosa, Marechal Deodoro e também na Keller. Colocou uma mini agência como suporte da Keller na prefeitura, está instalando um terminal de autoatendimento no centro administrativo, antecipou o horário de atendimento para 9h30 da manhã para os correntistas, e também vai colocar agora a nova tecnologia de terminais de autoatendimento para depósito imediato. Então, mais uma vez, o PROCON, com as suas ações, com as suas fiscalizações, vem absorvendo êxito para que o serviço possa melhorar ainda mais para o consumidor. Isso a gente não está satisfeito, as fiscalizações elas não vão parar. Esse é o principal objeto do PROCON de fiscalização desde quando assumimos. Se você parar para pensar, 287 fiscalizações em apenas 2 anos, nós devemos ter fiscalizado mais em 2 anos do que os outros 18 anos de municipalização do PROCON Petrópolis, que foi municipalizado em 2008. Esse foi outro tema que o PROCON avançou muito em parceria com o vereador Marcelo da Silveira. Foi uma operação que durou 8 meses e logo na primeira operação eram 33 agências na época, 28 foram autuadas por problema de acessibilidade e atendimento prioritário e depois de 8 meses todas as adequações foram feitas de acordo com as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e o PROCON combateu isso e deu mais esse sucesso para essas pessoas que mais precisam. Outro ponto que o PROCON avançou muito, vocês podem ter observado, que era uma lei de 2013 que nunca foi respeitada e que em apenas 6 meses de operação, todas as agências bancárias instalaram o guarda-volume, sobretudo para atender as mulheres que muitas das vezes têm a sua intimidade violada em decorrência daquela porta giratória, e o PROCON fez com que todas as agências colocassem esse guarda-volume e enquadrasse a lei para que não houvesse nenhum tipo de sanção administrativa por parte do PROCON Petrópolis. Recentemente já notificamos com uma nova lei que foi aprovada aqui nessa Câmara com relação ao piso tátil. Quase todas já tem, mas a lei municipal ela desmembra para alguns lugares de área em comum, como bebedouro, elevador, então vai ter que haver uma adequação e eles têm um prazo de 6 meses para isso. Já notificamos todas as agências bancárias com relação a uma lei atual aprovada pelo governador
Wilson Witzel, que é com relação ao sistema fora do ar, que quando o sistema sai do ar, a pessoa não pode ficar dentro da agência. Agora ele reverteu isso, a pessoa pode permanecer dentro da agência e caso o sistema não retorne, ele recebe um protocolo para que ele possa retornar no dia seguinte e não precisar pegar novamente fila. Nós já notificamos e já comunicamos que no primeiro dia, após o prazo de adequação, o PROCON vai às ruas para fiscalizar. Outra luta aqui que o Justino já antecipou, que é com relação à contratação dos vigilantes, por força institucional que o PROCON tem, porque hoje o PROCON Petrópolis está com destaque a nível estadual, em decorrência de um trabalho muito sério, de uma equipe que vem aí se empenhando muito. Conseguimos colocar à mesa a equipe da FEBRABAN, que não é fácil, para que nós pudéssemos discutir o teor da lei do Justino. Não chegamos a um entendimento, e no dia seguinte o PROCON já notificou o Ministério Público para que a gente pudesse acabar com esse impasse e definitivamente ter um caminho final para que a gente possa atender a classe e atender a lei do Justino. E o Justino, por sua vez, em paralelo, também já notificou o Ministério Público para que o Ministério Público possa se manifestar com relação a esse tema que é tão importante, que se trata da segurança do consumidor dentro da agência bancária, no período que a agência não está ali funcionando, porém tem um autoatendimento, onde o banco é responsável, sim, pela segurança e tudo que acontece ali dentro. Infelizmente, eu não tenho os dados ou o porquê que o Itaú fechou ou decidiu, por liberalidade ou estratégia de mercado, fechar tanto a agência da Marechal Deodoro e também do Quissamã, mas aqui eu me prontifico em amanhã já preparar uma notificação de investigação preliminar, onde nós vamos dar um prazo de 5 dias, por decorrência do período estar apertado, onde o Itaú preste esclarecimento do porquê fechou, o que ele está fazendo com o remanejamento dos consumidores, se isso está de acordo com os interesses do consumidor e também uma análise técnica e financeira do porquê daquele fechamento, uma vez que a gente sabe que o que não falta para as instituições financeiras é dinheiro. Pode ser que tanto uma agência quanto a outra, o resultado esteja deficitário, mas o que não impede um remanejamento de uma agência que esteja superavitária, para que não haja um prejuízo, ou pelo menos que se crie uma triagem, ou um tipo de procedimento que não tenha nenhuma pessoa se sentindo lesada. Nós vamos notificar, vamos aguardar a resposta do banco e me comprometo, Rony, tão logo receba essa resposta, a gente possa realizar mais uma rodada de reunião, para que a gente possa montar algum tipo de estratégia. É importante frisar que o PROCON tem limitações nesse sentido de atuação, mas que nós vamos aos limites do que o PROCON pode agir, e claro que você não tem a menor dúvida, que assim que fechar as agências, nós vamos criar uma operação específica para entender se o Itaú está suprindo a demanda com relação à lei municipal. Se estão fechando 2 agências, eles estão tranquilos que esse remanejamento não vai haver prejuízo na lei municipal, que o PROCON vem batendo dia, tarde e noite, desde quando nós assumimos. E amanhã vou contactar algum responsável de São Paulo, ou aqui da regional do Banco Itaú, convidando para uma reunião no PROCON, Rony, e aí eu comunico a você, comunico ao Justino, comunico ao sindicato, como fizemos com a FEBRABAN, e ali se discute de maneira bem detalhada e técnica as razões e o motivo para que a gente possa virar essa página, seja com as agências abertas ou dentro de uma estratégia que o sindicato compreenda correta, que a Câmara dos Vereadores compreenda de forma correta e nós do PROCON também. Fica aqui esse meu posicionamento, o posicionamento do órgão, e estou à disposição para qualquer tipo de dúvida. O PROCON fica aqui ao lado da Câmara dos Vereadores, estou sempre de portas abertas para o sindicato, para o que for necessário, e conte sempre com a nossa luta. As fiscalizações vão continuar, e eu tenho certeza que toda a luta que nós botarmos adiante dentro do PROCON, nós vamos buscar o êxito, como estamos conseguindo em todas elas. Agradeço a todos, agradeço a atenção e boa noite. Obrigado, Bernardo. Importante a fala do Bernardo para colaborar nessa luta, e a gente fica reconhecidamente agradecido pelo seu empenho nessa reunião, pelo vereador Justino, porque é muito importante essa sua fala. Você vai até o limite da legalidade dentro da sua especificação do que pode ser feito para ajudar essa comunidade que tanto necessita, ajudar os funcionários,
Enfim, é uma união que a gente só lamenta mais uma vez a falta do representante do banco para esclarecer para a gente o porquê desse fechamento. Porque, conforme o Bernardo frisou aqui, consequências poderão haver. Ele vai analisar isso tudo, vai ver o impacto desse fechamento. Então não será tão fácil para eles, nós vamos nos unir sim, essa Câmara de Vereadores, o vereador Justino, o PROCON, o sindicato, os funcionários, a senhora Magna, presidente da associação, e vamos até o final para tentarmos uma solução que, de certa forma, não prejudique tanto aos moradores, aos funcionários e a toda a nossa cidade de Petrópolis. Sendo assim, eu passo a palavra, já nos colocamos todos aqui da mesa, se alguém quiser falar novamente, está aberta a palavra, assim como a plateia, se alguém... Por favor. Então, só aproveitar o gancho aqui do Bernardo, em relação ao PROCON, que mais um problema que vai acontecer, né, nesse fechamento, né, da agência Cascatinha, que são os aposentados, pensionistas, né, os beneficiários do INSS, porque o Itaú não respeita essas pessoas, né, porque hoje existe um acordo entre o INSS e a FENABAN, que os bancos têm que atender seus aposentados, né, esse pessoal do INSS, de 8 às 10 da manhã. Você passa ali de manhã, 9 horas da manhã, estão lá naquela fila enorme, né, debaixo de chuva, debaixo de sol, e agora com mais essa demanda das outras agências, ou seja, vai aumentar mais ainda. Então, assim, fica só esse recado aí para o Bernardo, né, que o banco não cumpre isso, né, esse tempo de fila de manhã, o banco vai abrir às vezes 10 horas, né, não atende, não tem um horário especial para atendimento dos idosos, conforme tem esse acordo, né, com a FENABAN e os bancos. Então, só isso. Antes de passar a palavra ao vereador Justino, que quer fazer mais algum tipo de questionamento, me veio aqui agora, porque eu fui membro da Comissão Permanente de Transportes da Câmara Municipal de Petrópolis, e a gente sempre discutiu muito o preço da passagem no município. Eles sempre alegaram, os empresários, que a gratuidade que é o grande empecilho e por isso gera todo esse aumento. Isso com certeza vai onerar ainda mais o transporte de pessoas que dispõem de gratuidade. Enfim, é um tema complexo que só tem muito a prejudicar, que a gente tem que refletir, tem que raciocinar, tem que passar para o Executivo essa necessidade, não sei se é através de um projeto de lei, uma indicação legislativa, incentivando a instalação de novas unidades bancárias nos bairros. Não dá mais para ter no centro da cidade. O Quitandinha não tem agência bancária, hoje são quase 60 mil pessoas das duas pontes até o Dux. Agora, Itamaraty, Estrada da Saudade, Provisória, Cascatinha, impactado também. Ficamos só com o Alto da Serra. Posse também não tem. Olha só o problema que a gente tem com instituições reconhecidamente milionárias e que eu acho até, eu não tenho certeza, parece que tem dívida também com a Previdência. É um problema muito complexo e são... o faturamento deles, parece que o melhor negócio do mundo é ter um banco. Infelizmente, isso é para poucos. Vereador Justino. Queria fazer uma pergunta direcionada a vocês do sindicato. Eu tenho um estudo aqui em Petrópolis que nós temos 15% da população são idosos. Isso representa um total de mais de 43 mil idosos na nossa cidade. E daqui a 15 anos, nós vamos ter mais idosos do que crianças e adolescentes na nossa cidade. Com relação à segurança, que vocês já tocaram nesse assunto, já teve algum relato de saidinha de banco no Itamaraty ou assalto naquela agência? Na agência do Itamaraty a gente não tem lembrança, mas na nossa cidade tiveram vários casos, foram amenizados um pouco por conta até de uma ação que a gente fez no sindicato local ali, junto com o PROCON também, dos biombos, né? Isso foi uns 3 anos atrás, se eu não me engano, por aí. Isso melhorou um pouco a questão da saída de banco, né? Mas, como a gente está falando de mobilidade, ter que se deslocar, a pessoa não vai se deslocar e andar
um quarteirão, alguns metros para ir na agência bancária, levando dinheiro de casa ou para fazer uma compra e sair do banco com dinheiro. Eles vão se deslocar de um bairro para o outro, quer dizer, ou vão vir com dinheiro de lá para cá, ou daqui para lá, e isso realmente vai deixar mais exposto a saída de banco, principalmente no caso dos idosos. E eu queria só complementar a questão que o Luiz falou, e dentro dos idosos, do atendimento aos idosos, eles teve a informação, primeiro, que os idosos da agência lá do Cascatinha viriam para a agência da Paulo Barbosa, mas isso já mudou e agora eles vão para aquela agência que fica onde ficava o Fucas ali do lado. O Fucas. Né, aquela agência do Itaú ali é uma agência muito pequena, né, ali 10 clientes já tomam conta dos assentos, e sendo que se a gente está falando de idoso, eles teriam que ter uma acessibilidade, né, de espera ali, para um lugar para sentar. É uma agência pequena, se não me engano tem 4 ou 5 baterias de caixa, e então com certeza, até nisso o banco estrategicamente está fazendo de uma forma errada e irresponsável, porque tem agências no centro que comportariam melhor esses idosos, nem que fosse ou para levar para uma agência maior, ou para distribuir os idosos nas agências para diluir um pouco esse atendimento e essa concentração. Não, o banco não, ele vai e concentra na menor agência que ele tem no centro, que é essa agência que fica do lado do Fucas. Obrigado. Alguém da mesa quer fazer mais algum tipo de colocação? Bernardo, Justino? Alguém da nossa plateia quer fazer uma pergunta, quer se colocar? Por favor, nosso querido Iomar aí, um lutador do nosso município. Tudo bem? Foi. Bom, só para assim, Rony, primeiro lamentar a falta do governo municipal aqui, porque nós notificamos também, né, o prefeito, e não tivemos, até o momento, pelo menos, nenhuma resposta que a gente queria também fazer esse tipo de reunião com o prefeito, né? Então, primeira coisa é essa. A segunda é assim, uma reflexão. A gente vai precisar muito do poder público da nossa cidade. O Bernardo aqui falou o poder que o órgão tem tido de até fazer com que os banqueiros saiam de São Paulo e do Rio para vir aqui para falar, né, com o órgão, não é isso, Bernardo? E dar atenção que a população merece. Você falou que o Quitandinha não tem agência. Já teve o Banco do Brasil lá. Lembra disso? Pois é, eu acho que até o teu irmão era vereador na época, né? Também ajudou lá na tentativa de não fechar aquela agência. Nós tivemos um Unibanco em Pedro do Rio, aquela comunidade ficou sem agência bancária. Tivemos um HSBC, que era Bamerindos, né? Lá na posse. E você vê a concentração de bancos hoje no país, com a política lá do governo Fernando Henrique, né? Das aquisições e privatizações. Você vê o Itaú. Hoje, não é o Itaú sozinho. É o Itaú, é o Banerj, é o Benji, é o Unibanco que já tinha comprado o Bandeirantes. Então, o que a gente vive no Brasil hoje é a concentração de bancos. Isso não gera emprego para o brasileiro, porque cada vez mais nós vemos menos empregos nas agências bancárias e a população ficando horas nas filas, né? A gente vê que não tem concorrência, quase um oligopólio. Nós não temos concorrência de tarifas bancárias e nem de juros. Todos os bancos estão ali, iguaizinhos, com uma coisinha diferente ou outra. O que melhora para o cliente é a relação com o bancário, que é o gerente que está lá. A amizade, a relação, faz com que as pessoas vão aos bancos procurar o serviço ou algum tipo de operação financeira por causa do relacionamento pessoal que tem com aquele bancário ou bancária que está lá. Não por causa de tarifa, concorrência ou juros ou nada disso. Então hoje nos preocupa mais ainda com o governo atual, né, que fala em privatização de tudo. E nós temos centenas de municípios no país que têm apenas banco público atendendo. Inclusive, tem locais que só agências barco que a Caixa Econômica faz isso. Então você imagina amanhã ou depois o risco que nós sofremos na sociedade de ter uma privatização do Banco do Brasil ou da Caixa. Quem faz o Minha Casa Minha Vida, quem paga
todos os programas sociais que nós vemos, a Caixa Econômica, o agronegócio, o Banco do Brasil. Então nós temos que estar atentos a isso, porque isso é muito maior do que um simples fechamento de agência bancária, que vai prejudicar muito aquela comunidade lá. Prejudicar demais. Você imagina, eu não sou de lá, mas tenho idosos na família, um idoso sair para vir ao centro da cidade, por tudo que já foi falado, mobilidade, a questão da segurança, e é chato, né? O idoso vai sair de casa, de repente chovendo, precisa do dinheiro, nós sabemos que o desemprego que está no Brasil hoje é grande, e muitas vezes o idoso é que sustenta aquela família, o idoso ajuda, tem filhos voltando, não conseguindo pagar aluguel, voltando para a casa de pais, né? E muitas vezes é aquele idoso que ajuda na despesa do dia a dia e tem que sair, porque a cultura do brasileiro é usar banco, ainda, é usar banco. Não é usar isso aqui, né? Não é usar o autoatendimento. Ainda é ir às agências bancárias, se sente mais seguro indo às agências bancárias. Então, só essa reflexão, e a gente espera realmente, o Alvarenga já falou, o Luiz, né? Que o poder público da nossa cidade nos ajude. Para finalizar, os bancos em Petrópolis fecham às 16 horas. Se você for ver no interior, é a única agência, é o único local, desculpe, que fecha ainda às 16 horas. A maioria das agências em outros municípios fecham às 15 horas. Né? Isso foi uma luta lá atrás que as pessoas contam no governo Paulo Ratti, que foi o prefeito na época e evitou com que reduzisse o tempo, né, de atendimento aos clientes, à população de forma geral. Então, dar esse depoimento de um bancário de 33 anos, né, de estrada em banco e lembrar que o poder público pode sim fazer algo para que os banqueiros respeitem os munícipes da nossa bela Petrópolis, né? Tá bom? Obrigado. Obrigado, Elmar. Por favor, se pudesse identificar. Boa noite. Eu sou morador da região, meu nome é Maurício Lisboa, sou advogado. Sim. Trabalho com o Dr. Fábio também, que além de comerciante é advogado, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu estou vendo aqui a ausência do Ministério Público. Né? Eu acho que ele seria essencial aqui numa audiência pública dessa, tendo em vista que me parece que ele tem legitimidade para propor uma ação civil pública contra o fechamento da agência, entendeu? Uma vez que é um serviço essencial, né? E a gente está diante de uma afronta à população. Andei, no decorrer desse caso, estudando um pouquinho a ação civil pública, né? E tem pouca jurisprudência a favor, mas contra a sociedade de economia mista, como Banco do Brasil, Caixa Econômica, tem muita jurisprudência favorável, né? Mas são fatos como esse aqui, que afrontam a população, que se a gente se une junto ao Ministério Público com força para, né, propor a ação e a gente pedir uma liminar, eu acho que a gente seria mais objetivo quanto a essa audiência pública, porque a gente está vendo aqui que não vai dar em nada, né? Desculpa a sinceridade, né? Eu cheguei a comentar com alguns amigos do sindicato, né, que a gente tem a possibilidade de propor uma medida dessa, mais radical, né? Pedindo uma liminar, pelo menos, para sustentar aí a abertura da agência por um período maior, né? Então, eu fico aí, eu deixo aqui o meu serviço de forma gratuita também. Acho que o doutor Fábio pode colaborar com isso, alguns outros aqui amigos que possam eventualmente estar aqui presentes, né? Para a gente, junto aí com o Ministério Público, tentar propor uma ação. Eu andei conversando com alguns professores do direito também, e alguns entendem que até uma ação popular também cabe, né? E a gente pode até tentar inovar isso, né, de alguma forma, para tentar forçar o grande a não continuar fazendo isso aí com a população. Então, deixo aqui a minha contribuição aí. Obrigado aí, doutor. Eu estou conferindo aqui quem foi convidado. O executivo foram todos os secretários, o prefeito, o vice-prefeito, todos foram convidados. Só estou confirmando agora se foi convidado também o Ministério Público, e passa a palavra o vereador Justino. Maurício, boa noite. Agradecer pela sua presença.
Eu concordo com a sua fala, mas discordo também em outra parte, porque não vai dar em nada. Na verdade, as autoridades, né, os banqueiros, eles foram convidados. Se eles estivessem aqui, a gente teria um outro desdobramento. Mas desde o momento que a gente faz o convite e eles também não comparecem, a casa pode-se também tomar uma outra atitude, tanto a Câmara quanto o PROCON, e acionar também o Ministério Público. A sua proposta é excelente, mas se eles estivessem aqui, a gente poderia sair daqui com um outro entendimento. Desde o momento que eles não vieram, a gente realmente pode ir para esse viés aí, que é ótimo para a gente. Obrigado pela sua participação. Esse fato que o vereador Justino trouxe, a primeira era o entendimento da casa. A presença deles justificaria ou não, talvez, uma denúncia junto ao Ministério Público. Mas me proponho a usar a comissão permanente da casa, de serviços públicos e servidores, enfim, a que for pertinente ao assunto, para estudar junto com os jurídicos, e sim, se for preciso, que eu estou vendo que será preciso, formalizar através até da presidência do vereador Justino, para podermos encaminharmos ao Ministério Público isso. Mas também não considero que não fizemos o que foi possível. O grande problema dessa audiência é a ausência dos representantes do banco. Isso daí é fundamental. Amanhã continuaremos debatendo e mal ou bem a TV Câmara hoje atinge uma grande faixa da nossa comunidade. O banco vai ter que se mexer, porque, como eu falei, temos uma tribuna aqui que conversarei com os vereadores e ninguém quer uma marca, o Banco Itaú, que não vai querer ficar levando pancada a semana toda. Eles vão ter que se posicionar. E, se preciso for, se couber, uma denúncia junto ao Ministério Público. Por favor. Não, só uma parte é que, infelizmente, a gente está correndo contra o tempo, né? Uma agência vai fechar daqui a 3 dias e, felizmente, pelo menos aqui vai fechar um pouco depois, no dia 10. É a agência que eu acho que é a mais importante para a gente garantir o funcionamento, que é lá do Cascatinha. Então, só para lembrar e salientar isso, que se tiver que fazer uma análise jurídica ou que se tiver que ter uma ação, né, o PROCON já colocou que a partir de amanhã já vai tomar diversas medidas, né, eu acho que a casa aqui tem que realmente também pensar na questão tempo, porque ele já está aí com prazo muito exíguo. Solicitar ao vereador Justino que amanhã o jurídico está todo à disposição. O Bernardo também tenho certeza que é de fácil acesso para a gente poder pensar em algum tipo de ação para procurar auxiliar a comunidade, os funcionários, enfim, a todos. Gostaria de saber se alguém quer falar mais alguma coisa. O Bernardo do PROCON vai se... Vou aqui destacar que quando você disse que já havia uma decisão, não é isso, por parte do Banco Itaú do remanejamento dos aposentados da agência do Itamaraty para a agência ali do Fux. Existe alguma formalidade por parte do Itaú ou isso foi numa conversa formal ou vocês souberam por... Tá, porque nessa notificação, que eu acho que tem que ser o mais rápido possível, até pelo prazo que você falou, né? Parece que 3 dias é Marechal Deodoro e dia 10 de junho, é isso? Então, o caminho, Rony, a sugestão aqui que a gente possa fazer numa força-tarefa, o primeiro passo o PROCON vai notificar, é uma notificação de investigação preliminar aí que a gente dá o primeiro passo de um possível processo administrativo, isso pode gerar desdobramentos contra a empresa. Nós vamos pedir esclarecimento técnico, financeiro e como é que está sendo feito esse remanejamento. Porque lá no PROCON nós temos o relatório de tudo. Eu sei exatamente as agências crônicas do Itaú e sei as agências que não têm tanto problema, sobretudo com relação ao fluxo diário. E com isso a gente pode atuar, se entender que no remanejamento feito por parte do Banco Itaú vai causar ainda mais prejuízos e causar ainda mais problema com relação à lei municipal. Por exemplo, aqui eu destaco de plano que a agência do Banco Itaú, da Paulo Barbosa, hoje é o que dá mais problema nos nossos relatórios. Então, esse tipo de trabalho e subsídios de informação que o PROCON tem pode provocar aí num debate mais profundo e mais complexo contra o Banco Itaú.
por exemplo, eu não sei o nome do rapaz que falou aqui do Ministério Público. Eu acho a ideia dele pertinente. Nós vamos notificar, com isso nós vamos ter uma resposta, Justino, por parte do banco. Se nós compreendermos dentro da resposta dele que não está tendo uma justificativa técnica e nem legal e que pode causar prejuízo a curto prazo, diretamente, sobretudo para o consumidor petropolitano, nós podemos sim entrar com uma representação, propondo uma ação civil pública, isso se for o caminho, se for uma ação popular tem que ser outro caminho, propondo uma ação civil pública, pedindo tutela antecipada, uma medida cautelar de liminar, para que a gente possa, de maneira rápida, tentar estancar esse problema e discutir com mais calma essa questão do fechamento da agência do Itamaraty, e, se for o caso, a reabertura, porque aí eu digo com toda a transparência que não tem tempo hábil para isso, a questão da Marechal Deodoro. Então, fica esse posicionamento do PROCON, nós vamos notificar, vamos pedir um prazo curto, vamos utilizar a força institucional do PROCON, que conseguimos conquistar aí nos últimos 2 anos, em convocar uma autoridade que possa falar em nome do Banco Itaú, como já conseguimos trazer o diretor da Ouvidoria Brasil, o diretor Brasil do Bradesco, o diretor Brasil do Santander, e também nós vamos convocar agora um responsável do Banco Itaú. Então, logo se confirme a data, eu vou estender o convite ao presidente da Câmara, Rony, ao Justino, ao sindicato, para que a gente possa, lá no PROCON ou aqui na Câmara, poder aprofundar melhor esse assunto. Fica assim como posicionamento final do PROCON e agradeço aí mais uma vez. Obrigado, Bernardo. Acho que o debate foi promovido. Lamentar mais uma vez a ausência da direção do banco. Pois não. A gente está conversando aqui, até foi uma ideia boa aqui do Fábio. A gente trouxe o abaixo-assinado na outra ocasião para entregar para o banco, voltou com o abaixo-assinado aqui, né, o banco não veio. Então, a gente até gostaria de saber do Bernardo se entregar formalmente esse abaixo-assinado para o PROCON, né, a gente mudar a estratégia aí, em vez de entregar para o banco, entregar para o PROCON, até para constar lá, para a questão dos autos do PROCON, na questão da análise e tudo que vocês vão fazer, né, esse registro aqui, porque foi um trabalho ali de uma semana que envolveu mais de 2.500 pessoas e a gente não pode ficar com isso parado, né? Eu acho que é uma questão muito simbólica, importante, a gente dar continuidade a esse trabalho. Alguém mais quer se colocar? Não havendo mais quem queira se colocar, desde já deixo a Câmara de portas abertas a qualquer um de vocês que queiram mais alguma forma de contribuição, esclarecimento. Usaremos amanhã as comissões pertinentes. Lamentar mais uma vez a ausência dos diretores do Itaú e dizer ao sindicato, aos bancários que estamos à disposição. Meu muito obrigado a todos. Assim, na certeza de que esta casa busca sempre o interesse do cidadão petropolitano, o encontro desta noite foi, sem dúvida, um espaço para podermos ouvir e nos informar melhor para efetivamente os representar. Agradeço a presença de todos e dou por encerrado a presente audiência. Meu muito obrigado a todos. Essa audiência está encerrada.